na parte de quinta-feira, Príncipe da Paz. Quem é o seu Príncipe da Paz? Jesus Cristo é o Príncipe da Paz. Esse é um título dado por Deus ao seu Filho. Isto está em Isaías capítulo 9 e o verso 6. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 9 e o verso 6. Aqui diz: porque um menino nos nasceu. Esta é uma profecia messiânica, que se cumpriu no nascimento de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Messias. E o capítulo 11 de Isaías, versos 1 a 5, fala dos planos de Deus. Vamos dizer que existia o plano A com Israel literal. Caso Israel aceitasse o Messias, então seria implantado o plano A de Deus, exatamente como está aqui em Isaías capítulo 11, também em Isaías capítulo 65 e o capítulo 66. Todos estes capítulos de Isaías estão falando do plano A, caso Israel aceitasse o Messias. Mas existe também o plano B, que é o plano do Novo Testamento, porque Israel rejeitou o Messias, e então veio o plano B, que é fazer de todo aquele que abraça Jesus como Salvador, de todos os cristãos que se converteram a Jesus, Deus faz deles um novo Israel, o Israel do Novo Testamento. Portanto, meu querido irmão, quando você estiver lendo Isaías capítulo 11, pense no plano A que Deus tinha para com Israel literal, caso eles aceitassem a Jesus como Salvador, como nação. Lemos então o capítulo 11 de Isaías, versos 1 até o verso 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão novo. E o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A partir de Israel como nação escolhida, o conhecimento de Deus se espalharia por toda a terra. Assim diz aqui, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. A partir de Israel como nação escolhida, se eles tivessem abraçado Jesus como Messias, como nação escolhida, eles seriam um instrumento de evangelização do mundo, para a propagação do amor e da misericórdia de Deus para todas as nações, até que todas as nações da terra se enchessem do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. O pecado seria eliminado gradualmente, a partir da nação de Israel. Este era o plano A. Aqui em Isaías 60, mostra muito bem o plano de Deus, o plano A de Deus. Aqui diz o verso 1 em diante: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Deus está falando da nação de Israel. A nação de Israel deveria brilhar diante do mundo. E a atenção do mundo todo estaria voltado para Israel, que seria uma nação onde a morte prematura desapareceria, não existiria delinquência juvenil,
Não existiriam adolescentes aborrecentes que fossem rebeldes contra os seus pais? Isso está muito claro quando você lê Isaías, capítulo 65, Isaías 65 e o verso 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. No plano A, Deus criaria um novo céu, uma nova terra. A partir de Israel, queridos, aqui diz, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem-se e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. E o verso 20, não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias. A morte prematura de crianças desapareceria gradualmente. E aqui diz, o verso 20 ainda, nem velho que não complete os seus dias. Ainda existiria a velhice, mas o povo de Deus teria longevidade. Porque diz aqui, verso 20, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Deus continuaria odiando o pecado, mas haveria longevidade para o povo de Israel, porque aqui diz, quem morresse aos 100 anos, diriam, ele morreu jovem. Deus eliminaria gradualmente o pecado e as doenças. Não haveria morte prematura de crianças, e os velhos viveriam longa vida. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Muitas informações que nós temos aqui em Isaías 65, muitas destas informações ainda se aplicam ao plano B de Deus, com Israel espiritual, com a nova terra que Deus vai criar no final dos 1000 anos. Muitas destas informações ainda se aplicam ao plano B. Mas quando você lê o capítulo 65 inteiro, você só vai entender se você compreender o plano A. Porque no plano A, diz aqui o verso 22, não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Este era o plano A. Na nova terra que Deus vai criar, no final dos 1000 anos, depois que os ímpios forem queimados, Deus cria essa nova terra. E então muitas destas informações de Isaías 65 vão se cumprir, mas não em sua totalidade, porque na nova terra nós não teremos o nascimento de crianças. Na nova terra nós não vamos ter a velhice. Mas, queridos, estes textos aqui que falam do lobo e do cordeiro pastando juntos e o leão comendo palha como boi, isto acontecerá também na nova terra. O verso 17 de Isaías 65 vai se cumprir ao pé da letra, porque eis que crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isto se aplica ao plano B também. O verso 21 também se aplica ao plano B. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Somente a capital da nova terra vem pronta do céu, a nova Jerusalém. Mas nós vamos viver em toda a extensão da terra e vamos construir nossas casas e plantar nossas vinhas e nós comeremos do fruto das nossas mãos. Não construiremos para que outros habitem, porque ninguém vai tomar nossas casas. Não plantarão para que outros comam, porque ninguém vai nos desapropriar da terra renovada. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Não será como a da árvore, porque a árvore, embora viva ainda 800 anos ou 1000 anos, a árvore morre. Mas no plano B, a longevidade do povo de Deus é eterna, porque vamos comer do fruto da árvore da vida, assim como está em Apocalipse capítulo 22. Ali diz que nós vamos comer do fruto da árvore da vida e vamos ter vida eterna. Meu querido irmão, o príncipe da paz, Jesus Cristo,
aquele que foi dado para a família humana. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu. Queridos, foi uma dádiva eterna que Deus o Pai fez, dando Jesus Cristo para a família humana. Ele se tornou um de nós para todos sempre. Ele é o nosso príncipe da paz. Imitando a Jesus Cristo, o nosso príncipe da paz, nós deveremos ser também homens e mulheres de paz, pacificadores. De que maneira? Ao imitar Jesus, você pode ser um agente de paz nos conflitos que enfrenta hoje. Você é pacificador. Você recebe os traços de caráter de Jesus Cristo. Esses traços de caráter são mansidão, domínio próprio, a bondade, a fidelidade. Todos esses traços de caráter de Jesus são transferidos para você, são implantados pelo Espírito Santo em você. Nós nos espelhamos em Jesus Cristo, nosso Salvador. O que nós vemos através da lição desta semana é que Deus é tardio para se irar. Ele esperou por 400 anos que as nações de Canaã se arrependessem, para que não fossem destruídas. O Senhor deu às nações ímpias um tempo de graça, para que pudessem se familiarizar com Ele e com o seu caráter. A condenação delas foi de acordo com a luz dada. A mesma atitude de Deus para com estas nações de Canaã é a mesma atitude de Deus hoje para com os ímpios que se rebelam, que não se humilham. Aqueles que se rebelam contra Deus e que não querem guardar os mandamentos de Deus, a porta da graça vai se fechar para eles e para nós. Mas nós que vivemos em comunhão com Deus, salvos em Jesus Cristo, a porta da graça se fecha e nós continuaremos salvos. Mas os ímpios, quando a porta da graça se fechar, não haverá mais tempo para arrependimento. E então virá a destruição. E Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus. O trono de Deus estará aqui. O plano de Deus revelado em Apocalipse 21 e 22 é o plano de Deus da terra de Canaã. A nova terra de Canaã para você que ama Jesus Cristo e que guarda os mandamentos de Deus. Por isso diz aqui o capítulo 21, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O trono de Deus estará aqui entre nós. Capítulo 22, verso 1 diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite e não precisarão da luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Plano de Deus para você. Sonho de Deus para você. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, você está disposto a abraçar Jesus como Salvador e deixar que o Espírito Santo implante em você a mente obediente, a mente santa e obediente de Jesus? E o seu nome estará registrado no livro da vida do Cordeiro. E você fará parte deste sonho de Deus, habitando na presença de um Deus para todos sempre, comendo da árvore da vida para todos sempre. Aleluia! Deixo com você este convite. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo convite que o Senhor nos faz, pelo plano B, com Israel espiritual, com todos aqueles que abraçam a Jesus como Salvador e se tornam filhos e filhas
do Pai Celestial. Volte logo nos buscar, querido Jesus, e nos levar para o céu. Salva-nos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.